a nossa... E vamos à luta, meu povo. Seguinte, ó. Boa noite, chegou o Anderson aí. Nosso primeiro caso é exatamente isso que a gente vai trabalhar em sala de aula, tá? Então hoje a gente vai fazer junto, Ó, dona Jandira. Boa noite, dona Jandira. Como é que a senhora tá? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E o senhor? Tudo ótimo. Graças a Deus, muito obrigado. Então a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre esse caso para ver como é que tipo de informação importante a gente verificar na vida real, no exame da OAB, e depois a gente vai tentar construir ali uma peça. Show? Vamos lá. Deixa eu compartilhation, minha telation aqui com vocês. Apresentar. Olha só. Primeira, vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Peguei exatamente um caso da OAB, precisamente o caso da OAB, para a gente conseguir ver que tipo de padrão de cobrança que eles externam e quais são as informações relevantes que a gente precisa prestar atenção, tá? Todo mundo consegue enxergar aí? Se alguém não conseguir, dá um grito, que a gente resolve. Mas vamos começar então a ver o enunciado. Primeiro de tudo, para que eu pense, para que eu tenha a possibilidade de fazer alguma coisa e para que eu identifique a medida cabível, eu preciso primeiro conhecer os fatos. Então eu tenho que ler com muita atenção o enunciado. E assim, galera, algumas expressões devem necessariamente me acender um sinal vermelho, me acender um sinal amarelo, porque elas normalmente vêm junto com alguma coisa. Normalmente vêm junto com um fundamento jurídico ou com uma pegadinha. Então vamos começar aqui, ó. Olha só. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem de 19 anos, aqui, primeira informação que eu tenho que ter atenção. O enunciado está me dizendo que o Leonardo tem 19 anos. Essa informação é uma informação relevante pelo fato de que o sujeito, quando tem menos de 21 anos na data da prática do fato, o prazo prescricional cai pela metade. Então eu nem sei se o Leonardo fez alguma coisa, mas eu tenho já que anotar essa informação. Caso ele tenha feito alguma coisa, eu sei que o prazo prescricional vai cair pela metade. E além disso, eu sei também que ele faz jus à atenuante da menoridade relativa. Artigo 65, inciso 1º do Código Penal, se eu não me engano. Então, isso aqui automaticamente eu tenho que começar a lembrar, tá? Bati a idade no olho do cara, menor de 21, tem essas duas informações relevantes. Então, o Leonardo decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Leonardo queria comprar um carro, ao invés de trabalhar, ele foi fazer o quê? Decidiu cometer um crime de roubo, né, dona Jandir? Vê se tem cabimento isso. Né? Mas o que... Coisa séria, né, professor? Não é fácil, né? Nós tudo ralando aqui de sol. Pois é. Trabalhei 40 anos para ganhar depois 2 salários mínimos e agora. E o cara acha que é assim que vai resolver a vida, né? Eita, pois é, professor. Mas hoje ele está do nosso lado. Hoje ele está do nosso lado. Né? Hoje a gente tem que achar uma solução para ele aqui. Ó. Vamos ver o que a gente pensa. Então, olha só. Leonardo narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu, então, praticar o delito sozinho. Alone in the zone. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas a de subtrair os bens do estabelecimento. Galera, o que nós temos até aqui? Nós temos alguma conduta criminosa praticada pelo Leonardo? Temos. Qual crime? Ameaça. O cara simulou estar portando uma arma de fogo e ameaçou de morte o cliente que estava no estabelecimento comercial. Então, por enquanto, nós temos um crime de ameaça. Sobre o crime de ameaça, em seguida, o enunciado vai nos dar uma informação importante, que é fundamental para a gente conseguir argumentar uma tese aqui. Mas, por enquanto, vamos apenas guardar essa informação de que a infração penal praticada até então foi a ameaça. Não, inegável que ela existiu. Adiante. Leonardo
em seguida consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair. Mas, já do lado de fora da loja, é surpreendido por policiais militares. Estes realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma do Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Galera, agora nós temos outro crime. Nós já vimos que o Leonardo cometeu o crime de ameaça. Mas nós temos a prática de um novo crime. Olha o que o Ministério Público entendeu aqui, ó. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Tentativa de roubo majorado. O Ministério Público disse: o Leonardo cometeu o crime de roubo majorado na modalidade tentada. Mas olha só, de fato cometeu ele esse crime? Se eu entro no estabelecimento querendo roubar e não roubo, eu cometo crime? Se eu penso, hoje eu vou matar aquele desgraçado, hoje eu vou matar aquele cara, o cara passa na minha frente e eu não faço nada, eu devo responder pelo homicídio? Eu cometi algum crime? Eu tentei matar o cara? Não, galera. O que aconteceu nesse caso foi uma conduta atípica. Após a ameaça, a conduta do Leonardo ela é atípica. Por quê? Por qual motivo? Olha só. Ele consegue acesso ao caixa, mas antes de subtrair qualquer quantia, ele sai, ele vai embora. Qual é o instituto que define esse tipo de comportamento aqui? E vejam que aqui tentaram nos confundir, ó. Arrependido, antes mesmo de ser notada a sua presença, ele deixa o local sem nada subtrair. O instituto que torna a conduta do Leonardo atípica é o instituto da desistência voluntária. Ele entrou querendo roubar, no meio do caminho ele desistiu. Vejam que eles botam aqui o arrependido, para talvez tentar nos confundir com o arrependimento eficaz, que está no mesmo artigo que a desistência voluntária. Ambos os institutos estão lá no artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária acontece quando o sujeito pode prosseguir na prática delitiva, mas desiste, mas não quer. É diferente da tentativa. Na tentativa, o sujeito quer prosseguir na prática delituosa, mas não pode, por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, nesse caso, o cara estava perto da caixa registradora, do local onde estava o dinheiro, o funcionário nem tinha visto ele, mas ele ainda assim sai sem nada subtrair. Portanto, a conduta do Leonardo era uma conduta atípica por conta do Instituto da Desistência Voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal. Então, a gente já teria que ter anotado aqui, galera, alguns artigos, ó. O 65, quando a gente fala aqui da atenuante, depois o 147, porque a gente viu que tem a ameaça, depois o artigo 15, quando a gente se deu conta que teria ocorrido aqui a desistência voluntária. A desistência voluntária, ela impede a responsabilização criminal pelo delito que o sujeito intencionava, vindo o sujeito a responder somente pelos atos já praticados. Nesse caso, ele praticou uma ameaça. Mas vamos prosseguir aqui na leitura do enunciado para ver se a gente consegue identificar mais alguma coisa interessante. Show! Então aqui, o MP denunciou o cara por tentativa de roubo majorado na modalidade tentado. Após decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Outra informação importante, esse cara aqui é o juiz possivelmente responsável pela condução do processo. Então eu sei que eu vou ter, eu nem sei qual é a medida que eu vou adotar aqui, mas provavelmente eu vou endereçar minha peça para esse cara. Provavelmente meu endereçamento lá vai ser primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. E se for uma
uma medida que se apresenta diretamente para o tribunal, eu já sei que vai ser o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Então, essa informação aqui também mereceria destaque numa prova. Após a decisão do juiz de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento... Professor, tem gente querendo entrar. Tem gente pedindo para entrar? Mas não aparece. Letícia. Mas que coisa. Vamos tentar mandar o outro link, porque não aparece para mim aqui. Pegou o celular, Ana? Tá. Fechei. Se vocês puderem fazer a gentileza de tentar mandar o outro link, para mim não aparece aqui ela pedindo. Obrigado. Galera, então, tá, show. O processo teve seu prosseguimento regular. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e na data demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Outra informação muito importante, galera. A ameaça o Leonardo cometeu. Não há dúvida em relação a isso. O cara simulou estar portando uma arma de fogo e ameaçou o cara. Diz, ó, vaza, sai daqui, senão eu vou te dar um tiro. Agora, o crime de ameaça, ele se procede mediante ação penal pública ou ação penal privada? Ação penal pública. Mas ação penal pública condicionada ou incondicionada? Ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, seria necessário que a vítima do crime de ameaça representasse. O que é representar? Nada mais é... Oi, Letícia. Beleza? Nada mais é dizer que tem interesse, tinha intenção em ver o réu responsabilizado. O enunciado deixa aqui dizendo que isso não aconteceu. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e na data dos fatos demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Isso significa que, sem representação, não é possível que o Leonardo responda pela ameaça. Então, nós temos aqui um roubo que é atípico, porque houve a desistência voluntária, e uma ameaça em relação à qual não houve a representação. Então, o Leonardo está numa situação confortável, digamos assim, em termos de tese defensiva. Mas vamos lá. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos. Outro ponto importante, galera, porque estamos diante aqui de uma outra atenuante da confissão espontânea. Aqui em cima, a gente já pegou a atenuante da minoridade relativa, agora aqui embaixo, a gente pegou a atenuante da confissão espontânea. Ai, mas Felipe, não é a típica conduta? Sim, é a típica conduta, mas a gente está na prova da OAB, a gente tem que alegar toda e qualquer tese defensiva que eles nos apresentam. E na vida real também. A gente faz pedidos subsidiários. Ó, juiz, eu quero que você absolva. Caso você não absolva, reconheça a atenuante. Tá? Então a gente tem que argumentar tudo que aparece para a gente aqui. Artigo que a gente deveria anotar aqui, 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação, era um anjo de canduro, Leonardo, e a folha de antecedentes infracionais, ostentando uma representação pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa. Não era tão anjinho, não. Andou aprontando. O Leonardo, quando piá, andou aprontando. O que é isso aqui? Significa que quando ele era inimputável, com menos de 18 anos, ele foi responsabilizado socioeducativamente, digamos assim, por um ato infracional de tráfico. Essa condenação pelo ato infracional de tráfico não pode prejudicar a situação dele enquanto adulto, tá? Pelo menos o argumento é de que não vai gerar efeitos deletérios nesse segundo processo, tá? Não tem o condão de prejudicar ele nesse roubo que ele está respondendo. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.
O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Tudo certo até aqui, galera? Tudo certo, nada. Aqui é baita nulidade na nossa frente. O que aconteceu nesse caso? Ó, o advogado de Leonardo renunciou aos poderes, razão pela qual o magistrado de imediato abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Lembrando que o Leonardo está preso, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Eu, Felipe, fui preso, fui preso em flagrante, né? Que nem no caso. Recebi ali mandado de citação, estou respondendo a um crime de roubo, e eu resolvo contratar um advogado. Contrato o Marcos. Chego lá, o Marcos vai conversar comigo, a gente ajusta ali valor de honorários, eu peguei confiança no Marcos, o Marcos é um profissional competente, e eu contrato o Marcos. Só que daqui a pouco aí o Marcos começa a trabalhar e tal, e daqui a pouco eu não pago, parei de pagar o Marcos. E o Marcos renuncia. O que deve o juiz fazer nesse momento? Lembrando que eu estou preso. Deve o juiz perguntar para mim o que eu quero fazer. Então, olha só, contratei o Marcos porque confio na capacidade técnica dele, confio nas habilidades dele e ele saiu do processo. O juiz deve determinar a minha intimação pessoal sobre a renúncia do Marcos. O juiz deve dizer: intima lá o Felipe e avisa que o advogado dele vazou, pergunta o que ele quer fazer. Se ele quer contratar um novo, se ele não me disser nada, eu vou mandar para a Defensoria Pública. Mas ele tem que perguntar o que eu quero fazer. Então eu chego, sou intimado dessa informação, e aí, caso eu fique em silêncio, caso eu não constitua um novo advogado, aí sim pode o juiz encaminhar a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo para resolver o processo. Mas percebam, galera, olha só, as alegações finais aqui é a peça mais importante de todo o processo. É o momento em que o cara aduz todas as teses defensivas, é o momento em que é o mais preciso do advogado. E na hipótese aqui do Leonardo, a Defensoria Pública apresentou as alegações finais sem nunca ter conversado com ele, sem nunca ter ouvido ele, sem nunca ter tido contato com a versão dele. Então, isso gerou um claro prejuízo para ele, uma violação aqui ao princípio da ampla defesa. Então, a gente encontrou ali duas atenuantes, a gente encontrou uma nulidade, a gente encontrou dois argumentos fortes de mérito, um sobre o roubo e um sobre a ameaça, que a gente tem que deixar isso aqui tudo anotadinho para depois colocar no papel, tá? Vamos ver o que mais aconteceu. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Primeiro ponto, na dosimetria da pena que a gente vai impugnar da sentença. Aqui, a representação julgada procedente por ato infracional não configura maus antecedentes. Tá? Então o juiz está errado aqui. A gente vai dizer que o juiz errou ao reconhecer os maus antecedentes. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, outro erro da sentença. Nós temos duas atenuantes, né? Minoridade relativa, porque o Leonardo tinha 19 anos, e confissão espontânea, porque ele confessou integralmente os fatos. Então a gente tem outro ponto aqui para atacar a sentença. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Outro argumento que a gente pode dizer aqui é que essa majorante que o Ministério Público imputou e que o juiz reconheceu, não deve ser reconhecida no caso concreto, porque de fato não houve emprego de arma de fogo, de fato não houve apreensão de arma de fogo, ele simulou estar armado. Então a gente pode argumentar, mas eu acho que tem que reconhecer, mesmo que o cara não esteja armado. Tudo bem, mas aqui a gente é defesa do Leonardo, né? Se a gente tem um argumento que a gente pode usar, a gente deve usar, mesmo que a gente talvez não concorde, assim, meu Deus, mas que argumento, Jesus. A gente tem que argumentar, tá? Que mais? Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada, a pena final ficou acomodada em 4 anos de reclusão. Mais um ponto para a gente bater aqui, galera.
redução de apenas 1/3. A tentativa, artigo 14, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal, autoriza que a tentativa reduza de 1 a 2/3 a pena. Qual é o critério que se utiliza? É o critério que a gente chama de iter criminis. O que é o iter criminis? É o percurso do crime. Ou seja, quanto mais próximo o crime chega da consumação, menos eu reduzo. Quanto mais longe o crime chega da consumação, mais eu reduzo a pena. Vamos pensar num exemplo. Exemplo de homicídio, tentativa de homicídio. Digamos que eu esteja passando na rua e passa o carro do meu inimigo, um desafeto, um cara que eu não gosto. E o cara passa a 120 km por hora. Eu pego minha arma e tento atirar nele. Só que eu erro, o cara estava muito rápido. O meu tiro passou muito, muito, muito longe do carro dele. Ele nem percebeu que ele foi alvo de disparo de arma de fogo. Nesse caso, o meu crime passou muito longe da consumação. Nossa, o tiro foi muito longe. Então, a redução que eu devo buscar é a redução máxima, 2/3. Agora, outro exemplo, mesma hipótese, tentativa de homicídio, a imputação é a mesma. O meu desafeto agora, ao invés de passar de carro, ele passa a pé. Ele está do outro lado da rua, uma rua estreita, um beco sem saída. Eu pego minha arma e dou 6 disparos de arma de fogo nele. E acerto os 6. O cara, aquela selvageria, o cara mal vai para o hospital, é submetido a 17 intervenções cirúrgicas, fica 1 mês em coma, mas sobrevive. Nesse caso, eu tenho ainda a tentativa, mas, velho, o cara tá vivo por uma intervenção divina, o cara tá vivo por um milagre. Então, o meu crime chegou muito perto da consumação. Nesse caso, eu tenho autorização para reduzir a pena no mínimo. Então, se nós tivermos ali, nos dois casos, a imputação de homicídio qualificado, com pena base e pena provisória no mínimo, nós vamos ter ali 12 anos menos 1/3, 12 anos menos 4, vai ficar com 8 anos, 8 anos de reclusão. E esse no crime que se aproximou da consumação. No crime que ficou longe da consumação, a gente vai ter 12 anos menos 2/3, nós vamos ter uma pena definitiva de 4 anos. Bem mais leve, né? Regime aberto. Mas vamos lá. A pena ficou em 4 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado. Galera, em regra, crime de pena de 4 anos, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, deve ficar no regime aberto. É possível o juiz fixar um regime mais grave do que a lei determina? É possível, mas para isso ele precisa utilizar uma fundamentação concreta. Vamos ver o que diz o juiz aqui. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Essa fundamentação é uma fundamentação absolutamente genérica, fundada na gravidade abstrata do delito. Qualquer roubo poderia ter o seu regime inicial de cumprimento de pena modificado com essa fundamentação. Tanto o STJ, se eu não me engano é a súmula 440, quanto o STF, eu acho que é a súmula 721 ou 728, não admitem a modificação do regime inicial de cumprimento de pena com base na gravidade abstrata do delito. Então, se o juiz quisesse fixar o regime no fechado, mesmo com a pena de 4 anos, ele poderia, só que ele teria que dizer, com base em detalhes do caso concreto, os motivos. Então, ele teria que dizer, o cara tentou roubar um estabelecimento comercial, sendo que o funcionário era um cadeirante. Além disso, ele ameaçou um cliente, fazendo que estava com arma de fogo. Beleza, a gente pode até não concordar com a fundamentação, mas foi uma fundamentação agora vinculada ao caso concreto, e não uma fundamentação genérica, tá? Galera, o último ponto importante aqui. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. Por que isso aqui é importante? Porque eles estão nos dizendo que o Ministério Público não recorreu. Eu tenho que ter bastante atenção, porque o OAB andou cobrando já contra-razões de apelação. Então, se ele nos dissesse aqui, intimado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo que a pena fosse aumentada, ou requerendo que
O Ministério Público poderia ter vários argumentos aqui na sua apelação. E nós não recorrêssemos, a defesa, por outro lado, quedou silente. Aí eu saberia que nós estamos diante de contra-razões de apelação. Não é o caso, porque aqui ele diz que o MP ficou suave, não recorreu, tá? A irmã de Leonardo o procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Como é que a gente vai contar esse prazo? Prazo no processo penal conta em dias corridos. Se terminar num sábado ou num domingo, pula para segunda. Vamos ver esse caso aqui, então. Dia 8 ocorreu a intimação, dia 9 é o nosso primeiro dia. O prazo para interposição de apelação é 5 dias. Então, aqui, 9, 10, 11, 12, 13. Da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Caiu no sábado, a gente prorroga para segunda. Então, sábado, domingo, segunda. Vamos lá de novo, 13, 14, 15. Nosso prazo é dia 15 de maio de 2017. Vocês entenderam isso, galera? A intimação foi dia 8, primeiro dia é dia 9. Conta 5 dias, sendo dia 9 o primeiro dia. Terminou no sábado, vai prorrogar para segunda-feira, tá? O que mais que eles nos pedem aqui? Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia de prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Galera, uma coisa importante. Eu sempre devo fundamentar o meu pedido aqui, cada tese minha, eu devo fundamentar com um artigo de lei que eu estou embasando, tá? Então, eu não posso deixar de botar, por exemplo, o artigo 15, quando eu estiver falando da desistência voluntária, senão eles vão tirar ponto, eles vão deixar de atribuir a pontuação completa, tá? Qual recurso que nós temos nesse caso? A gente vai impugnar uma sentença condenatória. Da sentença condenatória proferida pelo juiz singular, cabe recurso de apelação, galera. Tranquilo. Recurso mais importante que a gente tem aqui. Seria fácil, né, a gente reconhecer, porque, ó, o processo terminou aqui com a sentença do juiz, não teve mais nada. Então, a gente deveria dar o próximo passo, que seria impugnar, recorrer dessa decisão. Agora, vamos dar uma olhadinha rapidinho no gabarito que a OAB constou aqui, fez constar, e depois na forma como eles atribuem pontuação sobre cada tópico específico, tá? Então aqui, o candidato deve elaborar recurso de apelação, fundamento no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Eita! Isso eu não posso errar, tá? Eu tenho que colocar o fundamento legal certo. Se eu não lembrar onde é que está a apelação, vai lá no índice remissivo do CPP e procura apelação. Você vai encontrar. No primeiro momento deve ser redigida a petição de interposição do recurso, uma petição simples dizendo que eu vou recorrer, direcionada ao juízo da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. É o juiz para quem eu vou interpor o meu recurso, que é o juiz sentenciante, requerendo o encaminhamento do feito para a instância superior. A petição de interposição deve ser devidamente datada, contendo as expressões assinatura e número do OAB. Não posso identificar, tá? Boto ali a assinatura, OAB XX. Posteriormente, devem ser apresentadas as razões recursais, aqui que eu vou dar as minhas teses, peça endereçada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. No conteúdo das razões, preliminarmente, deveria o advogado alegar a nulidade da sentença, devendo os atos desde a apresentação das alegações finais pela defesa serem anulados. Isso porque Leonardo tinha advogado constituído nos autos que veio a renunciar. Diante disso, deveria o magistrado intimar o réu que estava preso para informar se tinha interesse em constituir um novo advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública. A decisão do juiz de imediato encaminhar os autos para a Defensoria Pública viola o princípio da ampla defesa na vertente da defesa técnica.
Então, a defesa compreende, né? A defesa técnica e a defesa pessoal. Certamente houve prejuízo, pois as alegações finais foram apresentadas sem qualquer contato do defensor com o acusado, e este foi condenado. Superada a preliminar, no mérito deve o advogado requerer a absolvição de Leonardo com fundamento na desistência voluntária. Prevê o artigo 15º do Código Penal que o agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária não se confunde com a tentativa. Nesta, o agente inicia atos de execução, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade. Naquela, por sua vez, o agente tem a possibilidade de prosseguir na empreitada criminosa, mas antes de esgotar todos os meios que tem à sua disposição, desiste voluntariamente de prosseguir e consumar o delito. A particularidade da desistência voluntária é que ela é uma chamada ponte de ouro de volta para a legalidade, pois o agente somente responderá pelos atos já praticados e não pela tentativa do crime que pretendia cometer originariamente. Então ele queria cometer um roubo, mas não cometeu, ele desistiu. O que ele fez foi ameaçar o cliente, só que o cliente não representou, portanto, inexiste possibilidade de que ele seja responsabilizado criminalmente. No caso, claramente, Leonardo poderia prosseguir na empreitada criminosa, mas optou por desistir. Iniciada a execução, teve acesso ao caixa do estabelecimento comercial contendo dinheiro, mas ao verificar que o funcionário do local possuía dificuldades de locomoção, se arrependeu e abandonou a empreitada criminosa. Leonardo nem mesmo tinha sido visto pelo funcionário, logo poderia prosseguir. Restaria apenas os atos já praticados, no caso, uma ameaça ao cliente que estava no local. Ocorre que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, e como esta nunca ocorreu, não poderia Leonardo ser por esse delito condenado neste momento. Diante do exposto, Leonardo deve ser absolvido do roubo que lhe foi imputado, com base na eventualidade, ou seja, juizão tem que absolver o Leonardo, mas caso você não absolva, ou seja, em sendo mantida a condenação, deve, examinando como advogado, requerer revisão da dosimetria da pena. Em primeiro momento, deve requerer a aplicação da pena base em seu mínimo legal. A existência de representação pela prática de ato infracional não justifica o reconhecimento de maus antecedentes, pois a punição de Leonardo, quando inimputável, não pode prejudicá-lo penalmente, gerando o aumento de sua pena. Na segunda fase, deve ser considerada a atenuante da menoridade relativa, pois Leonardo era menor de 21 anos na data dos fatos, assim como a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso 1º e inciso 3º, a linha D do Código Penal. Na terceira fase, o advogado deve pleitear o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que não há prova de ação. O enunciado apenas narra que o agente simulou estar portando arma de fogo, sendo certo que a vítima nem mesmo foi ouvida e não foi apreendida qualquer arma de fogo com o mesmo. O objetivo do legislador, ao prever a punição mais severa em caso de emprego de arma de fogo, foi que a integridade física da vítima é colocada em maior risco. A simulação de porte de arma, contudo, não traz este incremento do risco, além de nem mesmo se adequar ao princípio da legalidade, já que não houve prova de emprego de arma de fogo, mas tão só Leonardo simulou estar armado para configurar a grave ameaça. Deve ainda, examinando, requerer a redução máxima da tentativa, o que permitiria a aplicação do sursi da pena. Olha, isso nós não falamos, né? Sursi da pena é a suspensão condicional da pena, está lá no artigo 77 do Código Penal. Por fim, deve requerer a aplicação do regime aberto ou semiaberto, a depender da pena aplicada, pois a fundamentação do magistrado para a aplicação do regime fechado foi insuficiente. Nos termos dos enunciados 718 e 719 da súmula de jurisprudência do STF ou 440 do STJ, a gravidade em abstrato do crime não justifica o reconhecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais severo do que aquele de acordo com a pena aplicada. Por fim, o advogado deve pleitear o provimento do recurso com a consequente expedição de alvará de soltura. Em relação ao prazo, a peça deve ser datada em 15 de maio de 2017, tendo em vista que o prazo é de 5 dias, mas 13 de maio é um sábado, logo se prorroga para segunda-feira. Tranquilo, galera, tudo que a gente viu. Se a gente lesse com calma e fosse consultando o nosso vade-mecum, a gente certamente encontraria, se não a totalidade das teses, quase todas. E agora, rapidinho, para a gente ver como que eles atribuem pontuação. Ó. Endereçamento. Só eu acertar ali qual é o juiz que eu estou falando, 0,1. Só eu acertar o fundamento legal vale mais 0,1.
Só eu acertar o endereçamento das razões, mais 0,1. Olha que barbada, até agora eu não precisaria saber nada de direito. Bastava eu acertar essas informações aqui burocráticas. A nulidade ensejaria até 0,40 de atribuição de ponto. A absolvição ou desclassificação para ameaça ensejaria mais 0,40. A fundamentação sobre a desistência voluntária, 0,9. E olha que eu falei para vocês, ó, como é importante a gente mencionar o artigo 0,1, vale só de eu mencionar o artigo 15. Ainda dentro da desistência voluntária, a afirmação de que ele deve responder só pelos atos já praticados ou que ele não deve responder pela tentativa de roubo, vale 0,45. Subsidiariamente, ou seja, agora entrei na dosimetria da pena, fixar a redução da pena base e fundamentar que a condenação pela medida socioeducativa não a avaliação negativa dos maus antecedentes, 0,35, reconhecimento da minoridade relativa e a menção ao dispositivo legal, 0,25, aqui de novo, ó, só mencionar o artigo já ganhei ponto. A mesma coisa com a confissão espontânea. Pediu afastamento da causa de aumento de pena da majorante porque não foi utilizada a arma, 0,5. A redução da tentativa, 0,15, se eu mencionasse a suspensão condicional da pena. Modificação no regime de cumprimento de pena, com a menção às súmulas, 0,45. Pedido de provimento do recurso de expedição de alvará de soltura, 0,4. E aqueles detalhes finais, prazo, vale 0,1. E o fechamento, nesses termos, pede deferimento, advogado, OAB, bababá, bababá, 0,1. Isso aqui que eu errei na minha peça, galera. Eu saí correndo na minha peça da OAB. Eu lembro que eu estava fazendo, aí eu lembrei que eu tinha esquecido um negócio. Aí eu voltei uma página, inseri, acho que era uma preliminar, dei um jeito de inserir, e aí eu entreguei a prova. Eu me esqueci de botar aqui o prazo e me esqueci de fazer esse fechamento. E aí eu já pirei, né? Eu rodei, vou rodar, os caras não vão corrigir minha prova, porque não sei o quê, porque eu não botei assinatura, porque a peça é apócrifa, como é que eu tenho um recurso apócrifo? Bah, já dei uma pirada, achei que tinha rodado. Mas aí, perdi 0,2 ali, não me lembro quanto foi, mas tive algum desconto. Então, a OAB, a peça, galera, não precisa acertar tudo. A gente tem que acertar ali algumas coisas importantes. Só que, às vezes, 0,1, 0,2 faz diferença, né? Na aprovação e na reprovação. Se a gente pega esses detalhes burocráticos aqui, ó, deve somar quase um ponto. Então, a gente tem quase um ponto só de eu prestar atenção e eu mencionar os dispositivos legais. Tá, galera? Pra gente fechar, finalizar aqui, ó, vamos dar uma olhada rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu deixar aberto aqui. Só um pouquinho. Ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Se eu quiser fazer... como que eu começaria a fazer a peça? Ó, comecei, estou com o Word aberto, tô com uma folha aberta. E isso é importante a gente praticar, tá, galera? Porque a gente fica muito acostumado a trabalhar com um modelo, a trabalhar com uma muleta. É importante eu ter a possibilidade. Não significa que eu precise fazer isso, porque na maioria das vezes eu não preciso. Mas é importante eu ter essa capacidade. Eu pegar um documento aqui, uma folha em branco, e ser capaz de transformar uma folha em branco numa petição, dizendo o que eu quero, conversando com o juiz, tá? Então vamos lá. Vamos fazer pelo menos a interposição desse nosso caso aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é usar a formatação que eu gosto. Então eu vou aqui. Tá. Começar a fazer a interposição. Oi, pois não. Uma pergunta bem rápida. A Claro. questão da peça, ela é tudo feita na mesma folha? Ou ela precisa ter, vamos supor assim, as razões numa folha e a primeira parte em outra? Cauana,
a interposição numa folha e as razões em outra. Tá. A gente faz uma interposição bem simples, pula uma folha e vai para as razões. Vamos fazer a interposição e a gente começa a fazer as razões aqui, ó. Então vamos lá. Tá. Excelentíssimo. Como é que pode chamar o juiz? Doutor, senhor, juiz, sei lá. Senhor, majestade. Eu gosto de chamar de juízo. Excelentíssimo juízo da... Qual é a vara mesmo? Primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, né? Acho que é isso. Ó, já ganhei 0,1 só por fazer isso. Agora, vamos fazer a nossa interposição. A gente tem que botar o número do processo aqui, ó. Número do processo, blá, blá, blá. Processo, número. E tem que ser 6 linhas, né? Não tem. Bota quantas linhas você quiser. Vamos lá. A gente está defendendo o Leonardo, né? Ele já está qualificado nos autos, o Leonardo? Já. Por quê? Porque é uma apelação, vai subir nos próprios autos. Se fosse um habeas corpus, eu precisaria qualificar o Leonardo. Eu precisaria dizer, Leonardo, sei lá. Aí eu ia botar as informações que eu tenho. Se eu não tenho informações, eu ia botar a qualificação. Mas, como a gente não precisa qualificar ele, a gente bota aqui, ó. Já qualificado nos autos. Processo em epígrafe. Aí, o que é epígrafe? É em cima. Precisa usar epígrafe? Não, pode usar o que você quiser. Nos autos do processo acima mencionado, nos autos do processo suso mencionado. Vem perante Vossa Excelência interpor o presente recurso de apelação com fulcro. O artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. O que eu não posso esquecer aqui, galera? Deixa eu ajeitar minha formatação só. O que eu não posso esquecer aqui? Eu não posso errar o nome do recurso, né? Porque se eu errar, eu corro o risco do examinador nem terminar de ler a minha peça. E eu não posso errar o fundamento legal, tá? Artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Aí eu posso botar aqui. Pelos fatos e fundamentos adiante expostos. Isso tudo aqui é formalidade. Requer-se seja conhecido a presente medida e encaminhada à superior instância para a devida apreciação. Outra coisa importante aqui, pediram para a gente colocar o prazo de interposição, né? Então a gente não pode esquecer. Ó, local, ou eu sei que nós estamos em Belo Horizonte, né? Vamos botar então Belo Horizonte, data 15 de maio de 2017. Vamos botar aqui antes, ó, nestes termos, pede deferimento, Belo Horizonte, 15 de maio de 2017, advogado, OAB ou F. Ó, a minha interposição não precisa ter mais nada. É só isso que tem que ter na minha interposição. Claro, dá para florear, dá para botar outras coisas, mas não precisa. Tá aparecendo o que para vocês na tela aí? A OAB ou o espelho? Ou... A OAB. Tá, olha A aí, grade com os... Show. Com a É isso aí. tabulação da Obrigado. votação. Aqui, ó, na minha petição tem que ter o juízo, a gente botou ali certinho, e o fundamento legal. Deu, pontuei o que precisa pontuar. Então aqui eu já pulo, aí Cauana, ó, vou para fazer as razões. Dou um espaço e começo as razões aqui. E aí as razões eu vou falar com o... Então como é que eu posso botar aqui, ó? Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Colenda Câmara. Distintos julgadores. Aí preciso botar assim? Não, não precisa. Bota como você quiser. O que precisa estar certo é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? O resto da perfumaria aqui, faz como você quiser.
aqui a gente já deve começar a dividir a nossa peça. Então a gente faz, como é que eu estou usando a margem aqui? 1,5? Não, estou usando em 2, 2,5. Então aqui eu já começo a dividir em tópicos, né? Por exemplo, eu vou fazer o relatório, breve síntese fática, ou do relatório, ou sinopse processual, ou puro introito necessário, como você quiser escrever. Aqui é o relatório. Então a gente começa... Relatório é aquilo que está no enunciado, não tem mistério, tá? A gente só vai narrar os fatos aqui, fazer um relatóriozinho. Qual é a nossa primeira tese? Alguém lembra? Nossa primeira tese seria a preliminar de nulidade, né? Verdade. Isso aí, então aqui, ó. É interessante, galera, eu gosto de já na largada, já no meu título, eu dizer qual é o meu fundamento. Por quê? Porque aí eu poupo trabalho por examinador. Se eu falo assim, do mérito, das nulidades, o cara vai ter que ler tudo que eu escrevi. Assim como mais 587 provas que ele vai ter que corrigir. Então eu já poupo trabalho aqui, ó. Eu posso botar, ó, nulidade por violação à ampla defesa. E aí eu menciono os motivos pelos quais eu acho que houve uma nulidade aqui. Tá, não vamos perder tempo, né, com formatação. Eu fico nervoso, fica feio. Mas não vamos perder tempo. Então aqui eu começo já a falar sobre os motivos pelos quais eu acho que houve uma nulidade. Deve ser reconhecida a nulidade processual, no caso em tela, tendo em vista que houve a renúncia do patrono constituído pelo réu, e aqui eu enfatizo que ele estava preso, se encontrava encarcerado, sem que tivesse ele sido intimado deste ato. Ora, é evidente que a automática nomeação da Defensoria Pública para atuação no caso concreto, sem a possibilidade de manifestação do acusado, conflagra evidente nulidade processual ante a violação do princípio da ampla defesa em sua modalidade de defesa técnica. Aí eu devo botar aqui o dispositivo da Constituição, que eu não me lembro agora, artigo 5º, inciso não sei o quê. Eu sempre boto porque isso dá reforço, tá? E aí eu posso ficar enchendo linguiça aqui, ó, mas o que eu preciso dizer é isso. Querem ver? Teve a nulidade pelo fato do cara não ter sido intimado, e isso violou o princípio da ampla defesa na modalidade de defesa técnica. Beleza, claro, né? Eu não devo ficar por aqui, mas eu falando isso aqui e aos poucos desenvolvendo é suficiente. Aí depois eu teria uma alegação de mérito, aí eu vou das alegações, eu começo com a alegação preliminar, depois eu vou entrando no mérito e passo para a pena. Então a minha próxima alegação seria da desistência voluntária, por exemplo, da atipicidade da conduta em face da desistência voluntária.
voluntária. Posso até botar aqui já, ó, o artigo 15, que aí eu já me defendo. Eu já digo pro examinador tudo que eu tinha que dizer. E aí eu vou. No que diz respeito ao mérito, houve a incidência da desistência voluntária, no caso concreto, nos moldes do que determina o artigo 15 do Código Penal, pois, mesmo podendo prosseguir na empreitada delitiva, optou o réu por desistir, não causando nenhuma violação ou nenhum dano ao patrimônio do estabelecimento imputado como vítima. E aí eu vou desenvolvendo, galera. Por que a gente está fazendo isso? Para a gente ver como não é nada de outro mundo. É bem tranquilo. A gente já identificou tudo aquilo. Agora é só botar no papel. Claro que eu estou escrevendo rápido, não está ficando uma formatação boa, daria para desenvolver mais, mas é só para a gente se dar conta de que não é nada do outro mundo. Se eu tentar aqui com 5 minutinhos com atenção, a gente consegue fazer uma baita peça. E aí depois vai indo, fala sobre a decadência da ameaça, fala sobre a pena, fala sobre as atenuantes. O que não pode esquecer é, de mencionar os dispositivos de lei. Aqui eu teria que mencionar a Constituição Federal, na ampla defesa, tá? O relatório é bem simples. E as formalidades também, que é tudo barbado. Não tem mistério. Eu só não devo esquecer, porque senão eu perco ponto ali de graça. E a interposição é isso aqui, ó. Um parágrafo. 2 parágrafos. Galera, deixa eu achar o Teams aqui. Cadê vocês? Pronto. Estamos aqui. Alguma dúvida, Professor, galera? Oi. como ficou a questão das peças? Vai ter que ser feito o manuscrito e depois digitalizado? Pois é, Cauana, eu não recebi nenhuma resposta ainda. Mas eu vou insistir, vou perguntar. Aê, todo mundo apareceu. Oh, olha aí, a Letéria, a Letícia, o Marcos, o Anderson. Tava sozinho, tava eu, a Dona Jandira e o Marcos só. Agora apareceu todo mundo para mim. Cauana, eu vou reiterar esse questionamento lá com... Olha, a Cauana apareceu também com quem manda, né? E aí eu volto para vocês aqui com a informação, mas eu ainda não tive retorno. Assim que eu tiver, eu mando no grupo, mando no WhatsApp, mando no e-mail. O Alexandre voltou também. O Alexandre tá devendo um churrasco, galera. Sabia? Nem sei se tá. Nem sei se eu tava, sou mas agora atador, tá. Só Nós temos quem que ata marcar não- um churrasco pós-pandemia. não paga o churrasco, Oi? né? Quem ata não paga o churrasco. É que nem goleiro. Goleiro não paga quadro. Não paga a quadra, né? Ninguém virou vegano aí nessa quarentena. Não. Podemos seguir com os planejamentos churrasquísticos, então. Show de bola. O Guilherme me deu... Churras eu marquei assim que voltar, né? Se eu normalizar as coisas, eu vou fazer churras aí. Com certeza. A gente tem que voltar, tá todo mundo bem com saúde aí, pra gente se encontrar e aproveitar, comemorar. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tudo em ordem? Ô, Felipe, É isso aí. já definiu data da avaliação? Da prova? Pois é verdade. Eu tenho professores que já agendaram, né? Bem lembrado. Eu ia marcar para semana que vem e esqueci de avisar vocês. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Como vai ficar uma semana aberta, eu acho que não tem muito prejuízo. E eu vou botar uns exercícios no portal, umas questões assim para a gente praticar. E aí eu boto para semana que vem, então, a nossa primeira avaliação. E aí vai ser nos moldes dos exercícios que eu colocar. Beleza?
tranquilo. Vocês me conhecem, eu não dou dor de cabeça para vocês. Não tem mistério. A preocupação de vocês são com os outros, não é comigo. Tá, galera? Tá bem, professor. Falar baixo aqui, senão o Guilherme me ouve, depois ele briga comigo. Então tá, meu povo. Obra aí no escritório de novo? Oi? O Guilherme tá fazendo obra aí no escritório de novo? Estamos aqui, né? Na luta. Tá fazendo obra de novo, tava obra. Ah, não. Ah, pois é, estavam batendo agora. Agora eu não sei quem é. Antes era bem aqui em cima, agora acho que é mais longe. Tava uma bateção aqui. Não posso nem Eu acho que é xingar, aquele mesmo cara de sexta-feira, professor. Só pode, né? Da O cara fica brincadeira. esperando. Fica esperando a gente Cara, começar. só pode. Chato. Mas tudo bem, é do jogo. Galera medonha, muito obrigado pela presença de vocês. Beijo do coração, fiquem com Deus. Se precisarem de mim, prendam um grito. E até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais, Tchau, professor. senhor. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.